maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, teu amor que não. Boa noite, irmãos, paz seja convosco. É muito bom estarmos reunidos aqui para adorarmos ao Senhor. Eu quero te convidar para juntos adorarmos ao Senhor com essa canção, Caminho no Deserto. Amém? Meu Deus,
promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és, este é quem tu és, este é quem tu és, este é quem tu és. Te agradecemos pela tua presença, Deus bendito, fica à vontade, Senhor. Queremos no teu agir, sabemos que o Senhor está operando milagres, operando maravilhas nas famílias que estão conectadas agora, estão clamando a tua presença, estão clamando pelo milagre de vida. O Senhor é o nosso tudo, o Senhor é a nossa melhor resposta, aleluia. Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um culto de adoração ao nosso Deus. E nesta noite eu queria compartilhar com vocês uma mensagem ao qual Deus falou tremendamente ao meu coração e eu queria expor ela a vocês. Antes de começar a essa mensagem, eu gostaria de pedir para que vocês estejam se inscrevendo no nosso canal. Para você que não é inscrito ainda, o canal aqui da Igreja Evangélica União Ministerial. Deixa lá o seu joinha para que mais pessoas possam assistir esse vídeo, para que esse canal venha a ser mais divulgado. Precisamos para que você deixe lá o seu joinha e compartilhe as mensagens que são pregadas nesse canal, para que pessoas venham ser abençoadas como você está sendo, como você já foi. Amém? Eu sou o obreiro Aguinaldo, que vou trazer uma mensagem para vocês nesta noite. Abra a palavra de Deus comigo em Mateus, no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 14, no versículo 22 ao 32. A palavra diz assim: Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu no monte para orar à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma? E gritaram com medo. Versículo 27. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E, respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Glória a Deus! Eu queria orar com você neste momento, para que o Senhor venha abrir as portas do seu coração, para que você venha entender essa palavra. Assim como Deus falou comigo, eu desejo que Ele venha falar com você também. Senhor meu Deus, amado Deus das glórias,
Em nome de Jesus, eu oro a Ti nesta noite, Pai, pedindo para que o Senhor venha abençoar as vidas que estão nos assistindo nesta noite. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada uma, que o Senhor possa abrir as portas do céu, Pai, esclarecer na mente, no coração, a Tua palavra que será ministrada, Senhor. Que possam compreender, que possam executar a Tua palavra, colocar em prática, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Pai, a cada um que nos assiste, Senhor, e que este vídeo, Pai, esta mensagem venha ser bênção na vida de muitos, Pai. Abençoa, Pai, a minha vida, que o Senhor possa me capacitar a cada dia, que o Senhor possa me usar como instrumento nas Tuas mãos, Senhor. É que eu lhe peço nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Antes de começar essa mensagem, eu queria dar alguns exemplos para vocês de como pessoas venceram na vida, como que pessoas venceram na vida. Eu vou dar até um tema a esta mensagem, que diz assim: caminhando no meio das dificuldades. Quem nunca passou por dificuldades, né? Quem nunca teve uma dificuldade na vida? Muitos de vocês podem lembrar, podem até saber de pessoas que venceram na vida. Pessoas que hoje você olha para ela e fala: não acredito que essa pessoa está nesse patamar. Né? Por quê? Porque batalharam, porque acreditaram, passaram por várias circunstâncias na vida e conseguiram vencer. Seja ela uma luta financeira, conseguiram vencer, seja uma luta na questão de doenças, conseguiram vencer, né? Seja em cada área da vida, mas você olha para ela e fala: eu não acredito que essa pessoa está ali hoje, né? E quantos exemplos nós temos no mundo de pessoas assim? Quantos exemplos nós vimos e vemos no nosso cotidiano de pessoas assim, que viviam ali de repente numa miséria tremenda, de repente ali não tinham condições nem para estudar e hoje venceram na vida, estudaram, são formadas, têm sua família, são bem financeiramente também, são pessoas que venceram na vida. Mas não foi fácil, eu creio, não foi assim de graça que conseguiram tudo isso. Teve uma entrega, teve ali uma luta, teve com certeza as dificuldades. Né? E olhando para o texto que lemos nesta noite, entrando na mensagem, nós vimos ali um panorama, né? Nós vimos ali a dificuldade que os discípulos estavam naquele momento, né? No meio daquele mar, no meio daquela tempestade, no meio daquele forte vento que era contrário a eles, onde eles tinham que remar e o vento era contrário, eles não conseguiam, eles estavam muito com medo ali naquele momento. Eles deviam pensar: vamos morrer, vamos todos morrer agora. Eles deviam pensar. Quem já viu, quem já passou por isso, sabe que uma tempestade é complicado, ainda mais no meio do mar, né? As fortes ondas, aquele vento que dá medo realmente, onde chega até levantar o barco, levantar as bordas do barco, onde as ondas são enormes e com certeza geram medo, né? Com certeza geram medo. E aqueles discípulos ali de Jesus, eles estavam desta forma, estavam muito com medo. Jesus acabara de operar um milagre ali, da multiplicação dos pães. Jesus estava com eles lá em terra. Aí Jesus ordenou que eles passassem para outra margem. E quando Jesus se retirou para orar, Jesus estava sozinho orando. E eles já estavam lá no meio do mar, passando por toda essa tempestade, por toda essa dificuldade que eles estavam vivendo ali naquele momento. Porém, Jesus não havia se esquecido deles. Jesus estava orando. Jesus separou-se para orar no monte. Mas Jesus voltou para eles. E quando Jesus voltou para eles, voltou caminhando por cima do mar. Jesus voltou caminhando por cima do mar. E ali, quando eles viram Jesus, eles gritaram: é um fantasma!
ficaram mais com medo ainda, no meio aquele maremoto, aquela tempestade toda, né, onde eles mal enxergavam um ao outro. De repente viram alguém vindo ao seu encontro, andando por cima da água. Naquele momento ali eles gritaram: é um fantasma, é um fantasma. Tiveram medo naquela hora ali. E Pedro, né? Pedro ali, ele, quando Jesus disse: não temas, sou eu. Jesus ali disse. Aí Pedro, como ele foi um pouco mais ousado do que todos ali, né, falou: mestre, se é você, diga que eu vou ter contigo. Aí Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro ali, movido de infinita fé, eu digo assim que foi uma fé que ele teve ali muito, muito ousada, né? Ele acreditou realmente que era o Senhor que estava ali, e ele deu o primeiro passo, né? Ele deu o primeiro passo, foi caminhando até Jesus também por cima da água. Mas aí, quando ele olhou para os lados, viu aquele vento forte, viu aquela tempestade toda, aquele vento quase derrubando ele de lado, ele teve medo, olhou para o lado, olhou para o vento, olhou para a tempestade e começou a afundar. Mas quando ele estava afundando, ele lembrou de Jesus. Ele lembrou que Jesus é Deus, que Jesus é o Criador, e disse: Jesus, salva-me! Jesus, estendendo a sua mão, o retirou dali, e ambos foram até o barco. Quando subiram no barco, acalmou-se a tempestade. Houve calmaria naquele barco. Glória a Deus. E quando eu olho para essa passagem, eu queria frisar um pouco mais, eu queria destacar um pouco mais a Pedro, né? Que ele teve a ousadia de sair do barco, ele teve a ousadia de querer ir até Jesus, e por aquele momento ali, ele teve muita ousadia, porém na trajetória ele teve um pouco de medo, né? Pouco não, digo bastante, né? Quando ele olhou para o lado, quando ele viu aquela situação toda, ele teve muito medo. E quando eu olho para essa passagem, eu vejo que Pedro, né, assim como todos os discípulos que estavam ali, eles nos representam. Ele representa toda a humanidade. Eles representam ali um homem, né? O homem que, quando eles estavam naquele barco, eles estavam todos com medo, né? Quem que não teria medo, né, num momento desse, na verdade? Quem não ficaria apavorado, né? E principalmente no meio do mar, né? Quem que não ficaria, na verdade? E quando visse alguém andando, quem não ia ficar com medo pensando que era um fantasma, né? Como os discípulos ficaram? Então eles nos representam naquele momento. Eu digo que naquele momento ali, né? Naquele momento, eles estavam representando o homem, né? Olhando, aplicando esse texto para nós, eles nos representam ali, né? Pessoal com medo, né? E quando Jesus apareceu, Pedro, movido de fé, deu o primeiro passo. Pedro deixou a fé tomar conta dele. Ele deu o primeiro passo. E quantas vezes na nossa vida nós temos que também dar o primeiro passo. Se não der o primeiro passo, não tem como Deus agir na nossa vida. Pessoas que venceram na vida, que hoje estão num momento muito bom, seja financeiro, espiritualmente, seja em qualquer área da sua vida familiar, que estão bem, em certas alturas da sua vida, ela teve que dar o primeiro passo. Se não der o primeiro passo, não tem como Deus trabalhar na nossa vida. Não tem como. E tem que ter essa fé que Pedro teve naquele momento. Lá em Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. É você acreditar e é você acreditar que vai conseguir, é você acreditar que as coisas vão acontecer na sua vida. É você ter essa fé. Pedro teve essa fé, ele deu o primeiro passo. Ele tentou ir até Jesus, né? Muitos podem dizer: mas Pedro olhou para o lado, Pedro, ele começou a afundar. E quantos de nós também na nossa caminhada, nós não olhamos para o lado e começamos a afundar? E quantas vezes nós
tiramos os olhos do Senhor e começamos a afundar, como Pedro começou a afundar ali. Sabemos que as dificuldades neste mundo são muitas. São muitas barreiras que tentam barrar o cristão, que tentam barrar a obra de Deus, que procuram nos afundar, a nos deixar para baixo, né? Ainda mais nesse momento que estamos vivendo agora, momento de pandemia, né? que todos estão em certa ocasião apavorados, em certa ocasião com medo, né? Como os discípulos estavam ali com medo naquele momento. Mas eu digo uma coisa, se Jesus está vindo, não tire os olhos dele. Não tire os olhos de Jesus. Se tirarmos os olhos de Jesus, começamos a afundar como Pedro. Começamos a afundar como Pedro. Né? Mas é necessário que demos sempre o primeiro passo. Se não der o primeiro passo, não iremos caminhar. Né? Se ficarmos parados, iremos ficar como aquela mulher de Ló que olhou para trás e ficou como uma estátua de sal. Se olharmos para trás, iremos tropeçar. Iremos cair. Mas não. Temos que dar o primeiro passo e continuar marchando firme, sempre firme, no caminho de Jesus, olhando para Ele. Porque se olhar do lado, se olhar para as dificuldades, se olhar para a questão que estamos passando no momento, seja ela financeira, seja ela qual for, iremos começar a afundar. Você sabe da situação que você viveu ou está vivendo? Se você ficar olhando para ela, você vai começar a afundar. Você tem que tratar ela. Você tem que tratar ela de uma maneira que você consiga vencê-la. E essa maneira de vencê-la é você entregar totalmente ela nas mãos do Senhor. Nas mãos do Senhor. Somente Ele tem a resposta para tudo. Somente Ele tinha salvação na vida dos apóstolos naquele dia. Somente Ele poderia acalmar aquela tempestade. Somente Ele. E se na sua caminhada com Cristo, se nesta caminhada que você está vivendo agora, se você começar a afundar como Pedro começou, clame a Jesus. Faça como Pedro, de Jesus, salva-me. Jesus, salva-me. Eu tenho certeza que Jesus vai estender a mão, como ele estendeu a mão para Pedro. Disse, Pedro e os apóstolos nos representam ali. Por que ele nos representa? Porque nessa caminhada nossa aqui nesta terra, nós passamos por situações igual aos discípulos. Ora com medo, ora no meio da tempestade, ora afundando, porque nós somos humanos. Né? Nós precisamos da presença de Cristo na nossa vida. E tem certas ocasiões na nossa vida que nós temos que pedir a Deus, estende as suas mãos para mim, senão eu vou afundar, senão eu vou morrer, senão eu vou tropeçar, senão eu vou cair. E Jesus, com a sua infinita misericórdia, Ele estende as suas mãos, como Jesus fez para Pedro. Pedro, vem. E eles subiram naquele barco. Então, meus amados, quando você entrar numa situação dessa, numa situação de dificuldade, numa situação onde você encontra, assim como Pedro, como os demais discípulos que ali estavam, não tenha vergonha, se arrependa, clame a Deus, clame a Jesus, que Ele vai estender a mão para vocês. Porque nós, pelas nossas forças, pela nossa limitação, nós nunca conseguiríamos chegar até Cristo. Nós nunca conseguiríamos chegar até a presença do Senhor. Mas o nosso Salvador, Jesus Cristo, Ele está sempre pronto a estender as suas mãos. Ele está sempre pronto a nos salvar. A cada dia, a cada momento. Não desanime, não pare. Continue marchando, continue marchando. Continue marchando. Não perca a esperança, não perca a fé.
Se no meio dessa tempestade você estiver dizendo, nossa, eu não vou conseguir, como que eu vou me levantar de novo? Como que eu vou conquistar tudo aquilo que perdi de novo? Eu digo a você que Jesus está ali para estender as mãos, para te erguer novamente, para te colocar no lugar que Ele prometeu para você. Não desanime, não pare. Não pare. Porque depois que Jesus te estende a mão, depois que Jesus te pega no colo, Ele faz como fez com os discípulos ali, Ele subiu no barco. E o que aconteceu depois que Ele subiu no barco? Veio a calmaria. Eu quero dizer que Jesus está trazendo calmaria para o seu coração. Eu quero dizer que Jesus está trazendo a saída para a sua vida. Somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Creia nisso, você que está nos assistindo hoje. Só Jesus tem a palavra de vida eterna, só Ele é o caminho, só Ele pode trazer calmaria para a sua vida, em meio a esta pandemia que estamos vivendo, em meio a essa crise financeira, em meio a esse desemprego. Jesus é a solução. Jesus é a solução, meu amado, minha amada. Creia nisso, creia nesta palavra. Ele quer te alcançar, Ele quer te salvar. Faça como Pedro. Faça como Pedro. Jesus, salva-me. Jesus, salva-me. Não tenha vergonha de dizer, não tenha vergonha de clamar. Clame em alta voz se for preciso. Mas dobre o seu joelho, peça a Deus a direção, peça a Ele os seus cuidados. Assim como Ele estendeu as mãos para Pedro, assim como Ele salvou aqueles discípulos da morte, Ele pode salvar você também, daquilo que você está passando. Não importa o problema que você está passando, não importa se é uma doença, se é desemprego, se é uma causa na justiça, se é algum problema com familiar, com drogas, com que vícios que for. Jesus, Ele pode salvar você, Ele pode te livrar disso, Ele pode dar calmaria para o seu lar, Ele pode dar calmaria para a sua vida. Creia nisso, meu amado, minha amada, creia nisso. Jesus é a saída, Ele é o caminho. Mesmo se você se encontra num beco, você pode dizer, esse beco está sem saída. Não, meu amado, esse beco tem saída, porque ela não vem dos lados, ela não vem do seu lado direito, ela não vem do seu lado esquerdo, ela não vem de frente, ela não vem da costa, ela vem do alto, lá do céu. Ele vem andando sobre as águas, Ele vem no meio do impossível, Ele vem no meio do sobrenatural. Ele não vem das coisas visíveis, mas Ele vem das invisíveis. Não é um fantasma, não é uma coisa da sua mente, não é uma coisa que você acredita mundana, mas Ele é o Criador, Ele é o Salvador. Ele não é um fantasma, Ele é o dono do ouro, da prata, Ele é o Salvador, Ele é Jesus. É Ele, é Ele. Creia nessa calmaria que Jesus pode trazer na sua vida. Eu creio que Ele já trouxe neste momento. Eu creio nesta palavra. Eu creio. Eu quero concluir essa mensagem e dizer para você, nesta caminhada com Cristo, nunca desista, permaneça firme na tua presença. Se por acaso você começar a afundar, creia que Jesus está lá sempre pronto a estender as suas mãos. Mas nunca desista dos seus sonhos, nunca desista da sua caminhada com Cristo. Mesmo que a tempestade for grande, nunca desista, nunca desista. Mesmo que falem ao contrário, mesmo que pessoas tentam te jogar para baixo, mesmo que alguém te falou no passado, você não vai conseguir, não creia nesta palavra, creia em Cristo, creia que Cristo Ele pode estender as suas mãos e te salvar, como salvou a vida daqueles discípulos naquela noite. Amém, meus irmãos? Que Cristo abençoe sua vida ricamente, que você nunca venha desistir dos seus caminhos, que você venha colocar sua vida nas mãos do Senhor e segura firme nas mãos de Cristo, não larga jamais. Olhe para Cristo, olhe para a sua ação redentora, vencedora, salvadora. Amém? Eu queria orar por você, terminar essa mensagem com uma oração,
para que Cristo venha preencher esse espaço no seu coração, para que venha ter sempre essa calmaria que Cristo trouxe na vida dos discípulos e quer trazer para a sua vida. Senhor, eu oro ao Senhor, agradecendo ao Senhor por esta mensagem, Pai, porque eu creio que ela moveu corações, que ela alcançou vidas, que ela trouxe salvação, que ela trouxe calmaria, Pai. É no nome de Jesus que eu oro a Ti, Pai, e peço ao Senhor, Pai, que o Senhor esteja sempre na nossa vida, que o Senhor esteja sempre no nosso lar, na nossa casa, no nosso barco, Senhor. Eu tenho certeza, Pai, que sempre há uma palavra de esperança no Senhor, que sempre há uma palavra de ajuda no Senhor, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Somente em Ti, Senhor, encontraremos saída para cada situação onde, Senhor, nos encontramos, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus amados. Fique com Deus, que Jesus lhe abençoe sempre. Maravilhosa graça, teu amor que não falha.